Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 11. Não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. O texto básico desta lição está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 6. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é prevenir contra a cobiça, um sentimento, um desejo e uma emoção silenciosos, mas que corroem e prejudicam nossas vidas espirituais. Eu creio que falar sobre esse assunto nos dias de hoje é muito importante por conta da competição que nós temos na sociedade. Nós vivemos numa época em que ter é mais importante do que ser. E você procurar ter aquilo que te coloca em evidência é muito mais importante do que você trabalhar o seu interior para que você seja uma pessoa diferente, uma pessoa que tenha mais de Deus na sua vida. Portanto, a cobiça hoje é o carro-chefe que conduz muitas pessoas a procurar realizar alguma coisa, ou seja, o desejo de ter mais do que elas têm, o desejo de buscar aquilo que poderia satisfazê-las. Portanto, é sobre esse tema que nós vamos falar. E, ainda que seja óbvio, eu quero iniciar esta conversa perguntando o que é a cobiça. Eu diria que a cobiça pode ser tanto um desejo ou emoção quanto um sentimento. Ela pode atender a todas essas áreas de nossas vidas, a área do desejo, da emoção e do sentimento, porque ela ocupa mais de um espaço das nossas vidas. Ela ocupa mais do que um lugar nas nossas vidas. E exatamente por isso, em alguns momentos, ela surge como um desejo de ter alguma coisa. Em outros momentos, ela surge como uma emoção de buscar aquilo que vai nos trazer satisfação. E em outros momentos ela aparece como um sentimento que faz com que eu procure superar o outro simplesmente para ter alguma coisa além do que ele tem. Mas isso é perigoso, prejudicial, muito prejudicial à vida espiritual de cada um de nós. A cobiça é algo interior, que nasce no coração humano, direcionada ao desejo de possuir algo que pertence a outra pessoa. Nesse ponto, a cobiça e a inveja trafegam na mesma via. Então veja como é perigosa a questão da cobiça, porque ela vai trafegar pelo que é impossível de se obter, por trabalhar com aquilo que é um desejo quase doentio de possuir um bem, em geral, um bem material. Pode até às vezes também procurar a busca por um bem que não seja material, mas que é tão relevante que coloca a pessoa tanto em evidência quanto um bem material. A cobiça é também um sentimento que está enraizado nas emoções, como a insatisfação, a inveja e o que é pior, a ganância. Então nós precisamos refletir muito a respeito desse tema para que a gente possa evitá-lo, para que possamos ser policiais em nossas condutas, a fim de evitar que tenhamos um comportamento cobiçoso, um comportamento ganancioso, um comportamento de inveja. No entanto, a cobiça não se limita a isso, por incrível que pareça. É também uma atitude que, se não for controlada, pode se transformar em pecado, porque vai nos provocar a cometer ações que sejam prejudiciais em todas as áreas de nossas vidas, mas principalmente
a nossa vida espiritual. Por isso, é essencial agir sendo grato e confiante que Deus pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, é provocada pelo desejo, pela vontade de ter aquilo que nem sempre podemos ter. Então, ansiedade decorre também da cobiça. E Pedro recomenda: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso, portanto, é relevante e precisamos refletir sobre isso. O 10º mandamento vai falar exatamente sobre isso: não cobiçarás. Mas veja que é um convite para uma reflexão sobre aquilo que muitas vezes vem nos nossos sentimentos, mas não devemos permitir que nos controle. Uma pessoa que não tem controle sobre aquilo que sente é uma pessoa que corre sérios riscos de cometer erros gravíssimos. E um deles passa pela cobiça. Portanto, sejamos cuidadosos. Pare um pouco, reflita sobre o impacto da cobiça em nossas vidas espirituais, os perigos que ela representa e o chamado de Deus para uma vida simples, satisfeita com aquilo que Ele nos provê. Veja, Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 8, ele diz as seguintes palavras: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. A cobiça vai nascer sempre do desejo de ter mais. É um tipo de ingratidão por aquilo que Deus nos dá. É um tipo de querer passar além dos limites daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus nos possibilita ter, e atingir lugares, patamares mais elevados. Precisamos ter cuidado com isso, porque, em geral, isso provoca tragédias nas nossas vidas e, principalmente, tragédias espirituais. Quando Deus estabeleceu o 10º mandamento, qual era o seu propósito com isso? Porque Deus deixa isso registrado em um texto que é tão limitado, que é tão restrito, e Ele faz questão de registrar: não cobiçarás. Vamos ver o que a gente pode perceber a partir desta questão. Primeiro, o propósito de Deus foi guardar o coração humano do desejo desenfreado de ter. O ser humano, ele sempre quer mais. O ser humano, ele sempre procura mais do que ele tem, mais do que ele pode ter. Em todos os momentos de nossas vidas, nós somos egoístas. A cobiça, por trás dela, tem um quê de egoísmo, do querer ter mais, do querer procurar mais, além daquilo que nós já temos. E um dos propósitos de Deus é de prevenir para que nós não sejamos tão desejosos e tenhamos uma vida tão comprometida com a busca do ter mais. O livro de Êxodo, no capítulo 20, onde está registrado o texto dos 10 mandamentos, o versículo 17 diz: não cobiçarás. O que é que nós devemos cobiçar? A casa do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, o boi, o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Veja, essa lista, embora grande, ela não é exaustiva. Ela é uma lista que coloca em foco aquilo que era mais evidente que uma pessoa podia ter e que desejássemos.
Mas hoje existe nessa lista um sem número de outras coisas que nós também não podemos desejar. É sobre isso que nós precisamos colocar a questão da cobiça. Não é só não desejar a esposa, os bens daquele que está do nosso lado, mas muito mais que isso, que nós precisamos prevenir. Então, o primeiro propósito de Deus foi de nos restringir o desejo desenfreado de ter. O segundo foi prevenir contra as diversas formas de manifestação desse sentimento, que é a cobiça. A lista que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 17, ela traz apenas exemplo daquilo que nós precisamos evitar. Mas não é uma lista exaustiva, como eu disse. Nós precisamos estar atentos a fim de evitar que quaisquer sentimentos de cobiça possam nascer em nossos desejos, nas nossas emoções. Tudo que você sente, tudo que você coloca como prioridade nos seus sentimentos, você vai buscar. Às vezes, isso traz consequências desastrosas para as nossas vidas. Esse sentimento de desejo, essa coisa de você querer, essa coisa de você não pensar nas consequências. A cobiça é o carro-chefe para que isso aconteça. O terceiro propósito, poderíamos dizer, que é impor limites quanto ao que desejamos, pois todos os nossos erros nascem nos nossos sentimentos. Nasce naquilo que a gente quer, que a gente busca, mas que não podemos ter. Deus fez o homem para viver em comunidade, mas com os direitos do outro sendo respeitados e valorizados. Nós devemos entender o seguinte, que o nosso direito acaba quando inicia o do que está do nosso lado. Quem está do nosso lado pode ser uma pessoa dentro de nossa casa, como cônjuge, filhos, pais, ou pode ser do nosso vizinho, pode ser do nosso colega de trabalho, pode ser em uma outra pessoa com quem temos contato. Nós precisamos ter cuidado com isso. A vida em comunidade impõe que o meu direito se encerra exatamente no lugar onde o do outro começa. Eu não posso ultrapassar isso sob o perigo de estar transgredindo uma lei estabelecida por Deus nos nossos relacionamentos. Eu poderia dizer que a cobiça não é somente um pecado contra a outra pessoa, mas principalmente contra Deus. Tanto por transgredir a sua palavra, que diz não cobiçar, quanto por não confiar em sua provisão. Deus, ele cuida de nós. Sabemos muito bem que Deus, ele faz por nós muito mais do que nós merecemos. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Então, portanto, ele nos dá mais do que nós merecemos. Mas ainda assim, nós teimamos em querer fazer aquilo que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A cobiça é algo que aparentemente não tem nenhum problema, mas afeta a nossa vida espiritual profundamente. Como que a gente pode olhar para a cobiça? Como um objeto? Como um sentimento? Uma emoção? Ou de que maneira nós podemos classificar a cobiça? Eu diria que a cobiça é um desejo desordenado. O que significa que a cobiça é um desejo irreprimível de possuir o que não nos pertence
prometendo uma felicidade ilusória. Aquele que é cobiçoso acha que ter aquilo que ele cobiça vai atender a uma demanda importante na sua vida, mas não vai. Não, de forma nenhuma isto vai acontecer. Sabe por quê? Porque a cobiça é algo que corrói. É algo que vai minando nossa resistência por aquilo que é eticamente correto. Todos nós temos a tendência de respeitar limites éticos. É natural no ser humano. Todos nós percebemos quando cometemos algo que transgride uma lei moral, um princípio ético, um princípio bíblico. A gente percebe e sabe disso, mas a cobiça, ela meio que anula essa ferramenta em nós que impede-nos de fazer isso. Veja só o impacto corrosivo da cobiça nas nossas vidas. O desejo não só nos afasta de Deus, a cobiça ela não só nos afasta de Deus, mas também gera insatisfação e ansiedades constantes. Lembra? 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. A cobiça cria em nós um estado de ansiedade o tempo inteiro, intermitentemente. Então é muito perigoso você acalentar esse tipo de sentimento. Veja o que Sêneca, um filósofo do primeiro século, ele diz o seguinte: a cobiça transforma os homens em escravos do que eles jamais possuirão de verdade. Essa é uma frase atribuída a Sêneca. Sêneca foi um filósofo do primeiro século, inclusive dizem que ele foi tutor de Nero, que o ensinou e que depois foi um político, etc. Mas não vem ao caso aqui. Mas o importante é que ele diz que a cobiça transforma os homens em escravos do que eles jamais possuirão de verdade. Você já pensou isso? O quanto isso é frustrante? Você se tornar escravo de alguma coisa que você nunca vai ter. É algo que você vai sempre desejar, mas nunca terá propriamente para você poder utilizar. Além do mais, a cobiça, ela é uma geradora de fracasso nas nossas vidas. Nenhum bem material ou conquista temporal pode satisfazer plenamente o coração humano. O ser humano ele vai sempre desejar algo mais. Sempre. As escrituras dizem, por exemplo, que quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Isso é verdade. Isso é uma declaração absolutamente verdadeira. Assim como o ser humano nunca está satisfeito com o que ele tem. Veja só essa frase. O homem que não está satisfeito com pouco, nunca estará satisfeito com muito. Isso é um pensamento chinês. Isso é verdade. Se você não está feliz e não se sente realizado com pouco que você tem, não adianta muito você querer ou você ter mais. Você vai sempre querer mais. Não há limites para você desejar as coisas. Infelizmente não há. A cobiça é um desejo profano. Segundo Thomas Watson, um teólogo e pregador puritano, ele disse que o desejo, a cobiça é o desejo de possuir o mundo. Uma expressão que denota claramente um pecado grave. Esse desejo de ter tudo, de controlar tudo, de ser dono de tudo. É muito perigoso. Além do mais, a cobiça é, pela própria natureza dela, uma forma de idolatria. Por quê? Colocar afeto em coisas como dinheiro, sucesso, fama, é desviar o amor que pertence a Deus.
Pode até parecer exagero, pode até parecer uma forma extrema de lidar com essas questões, desse tipo de sentimento, mas é isso. Cícero, um dos grandes oradores do início da era cristã, ele dizia que a cobiça nunca fica saciada com a abundância. Percebe o quanto ela corrompe os nossos sentimentos de pureza, de desejo de ser mais cuidadoso com aquilo que Deus quer que façamos. Veja só o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 3, versículos 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então veja, irmãos, o quanto é perigoso você manter ou nutrir esse sentimento na sua vida. A cobiça não é garantia de que você vai conseguir aquilo que você deseja, mas é algo que vai provocá-lo a viver na busca daquilo, e o que é pior, você pode usar meios ilícitos para conseguir alguma coisa que você deseja, mas que você não tem condições de obter. Então é muito perigoso e você precisa ter cuidado com isso. Além do mais, a cobiça é algo de natureza espiritual muito grave. Deus incluiu a cobiça no mesmo grupo de pecados graves do adultério e da idolatria. Às vezes a gente acha que só tem certos tipos de pecados que vai trazer condenação para o ser humano. Essa talvez seja uma das maiores mentiras que o inimigo consegue passar para o ser humano. Assim como ele enganou Adão e a Eva lá no Éden, dizendo que se eles comessem da fruta não morreriam, mas se tornariam sábios como Deus. Hoje ele continua querendo fazer com que você pense que nada disso tem problemas. Mas veja o que diz as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 6 a 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Veja, a injustiça é algo que pode tirar você do reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Avarentos é uma tradução de cobiça. Então ele está colocando aqui nessa passagem, Paulo está colocando todos esses pecados, a impureza, a idolatria, o adultério, o homossexualismo, os sodomitas, os ladrões, todos no mesmo nível. E ainda ele acrescenta, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões herdarão o reino de Deus. A cobiça está colocada aqui, exatamente entre todos esses pecados, e será tratada igualmente os outros. Então veja que é muito perigoso você achar que ser cobiçoso ou cobiçar alguma coisa não é pecado. Sabe, irmãos, nós podemos lutar, trabalhar por melhorar nossas vidas, seja nos nossos estudos, seja na nossa vida financeira, seja na posse de bens materiais, etc. Isso não é pecado. Você querer progredir na vida não é pecado, mas cobiçar aquilo que você não pode ter, isso é. Eu queria falar ainda mais um pouco sobre os perigos da cobiça. Primeiro, a cobiça pode nos afastar da presença de Deus e trazer sobre nós muitas dificuldades.
como eu acabei de ler, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a lista de pecados que se equiparam à cobiça é enorme. Veja só, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, olha a palavra de novo aqui, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que amar o dinheiro, querer ter mais, querer ir além do que você pode, é muito perigoso. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E o que devemos fazer para não transgredir, para não ser cobiçoso? Como você deve agir? Diversas coisas nós podemos fazer. A primeira delas é cultivar a gratidão e o contentamento. Esteja feliz com aquilo que você tem. Seja grato a Deus por Ele ter te dado a cada manhã condições de você se levantar, condições de você ir para o seu trabalho, condições de você fazer alguma coisa que te vai trazer retorno positivo. A gratidão é exatamente isso. É isso que nós precisamos fazer. Eu, durante o meu trabalho no serviço público, por quase 40 anos, muitas vezes eu via meus colegas de trabalho blasfemando contra o próprio emprego, maldizendo o próprio emprego, o próprio salário que eles recebiam. Na época, os nossos contra-cheques eram entregues para nós em nossas salas todo final de mês. E eu me lembro de muitos colegas tratarem aquele documento como contra-raiva, dizendo que aquilo era um absurdo que recebiam. Irmãos, durante toda a minha vida no serviço público que eu comecei em 1980, eu sempre agradeci a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sabia que milhões de brasileiros desejavam poder estar no lugar que eu estava. Então eu tinha que ser grato a Deus por estar ali. E quantos de nós, tendo tudo isso hoje ainda, você tem saúde, você tem um teto para morar, você tem um trabalho para você ganhar o seu sustento dignamente. Mas por que a gente quer mais? É falta de gratidão. A insatisfação, a ingratidão são produtos do pecado e o contentamento é o antídoto para tudo isso. Pensa nisso. Segundo, você precisa crer que Deus é suficiente para você. Ou então, a gente está mentindo o tempo inteiro. Porque se Deus não é suficiente, se Deus não me dá aquilo que eu preciso, então tem alguma coisa errada. Ou com Deus, ou conosco. A raiz da cobiça está na rejeição da provisão de Deus. Deus é suficiente para as nossas necessidades. E disso não podemos nos esquecer. As Escrituras dizem que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos chama a refletir. Olhem para os lírios, olhem do campo, olhem para as aves no céu. E a Bíblia diz, se Ele cuida disso, Ele não vai cuidar de nós, que somos muito mais importantes do que aves e lírios. Nós não podemos ser gratos. Ingratos, aliás. Terceiro, devemos viver com simplicidade, irmãos. A simplicidade é um descanso da alma que se encontra satisfeita em Deus, como Davi.
muito bem descreve no Salmo 131. Olha o que ele diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas. Esse é um sentimento que eu preciso cultivar. Você precisa cultivar. O da gratidão, o da simplicidade, o da satisfação daquilo que você tem. Sabe, irmãos, o que será de nós daqui a 100 anos? Pensa sobre isso. Não importa se você é o homem mais rico do mundo ou o mais pobre. Daqui a 100 anos não fará diferença alguma. Daqui a 100 anos, a única diferença que vai ter é se você estiver na presença de Deus ou não. E para você estar na presença de Deus, um dos pré-requisitos é que você não seja cobiçoso. É que você evite isso. É que você aprenda sobre isso. Concluindo, o 10º mandamento é uma poderosa advertência para os crentes cultivarem um espírito de gratidão e contentamento. Ouça o que diz a palavra. Se ela diz, não cobiçarás, é isso que nós precisamos fazer. Por meio da ajuda do Espírito Santo, somos chamados a rejeitar a cobiça, a confiar plenamente na suficiência de Deus, expressando louvor e alegria em toda e qualquer circunstância. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos fazer. Então reflita uma coisa. O fato de você cobiçar alguma coisa não é garantia de que você vai obtê-la. Agora, se você não desejar, não cobiçar aquilo que você não pode obter, você vai viver muito mais tranquilo, muito mais tranquila. E é isso que nós precisamos refletir. É isso que nós precisamos valorizar, é o bem-estar na presença de Deus. E eu quero encerrar esse comentário de hoje com algumas aplicações, como eu sempre faço, sobre o tema que nós acabamos de falar. Primeira, identifique áreas de insatisfação na sua vida e ore pedindo contentamento a Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você não está satisfeita, antes de você ficar cobiçando outras coisas para substituir isso, peça a Deus que te dê um sentimento de gratidão. Seja grato a Deus pelo que Ele faz por você. Desenvolva isso e você vai crescer muito mais rapidamente do ponto de vista espiritual. Segundo, coloque em prática a gratidão diariamente, listando coisas que Deus fez por você. Pode começar, por exemplo, com a vida que Ele te dá, a saúde que você tem, o trabalho que você tem, a família que você tem, as possibilidades que você tem na sua vida. Dê graças a Deus por tudo isso. É um antídoto para a cobiça. Terceira, reflita sobre as prioridades. Aquilo que você está priorizando hoje está centrado em Deus ou nas coisas materiais? Como é mesmo que diz a Bíblia? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que nós precisamos fazer. Quarto, simplifique sua vida. Seja mais simples no seu viver, eliminando excessos ou desejos de ter aquilo que você não pode, porque isso vai gerar descontentamento na sua vida. Pense nisso. E por fim, cultive o hábito de louvar a Deus,
reconhecendo a provisão dele na sua vida todos os dias. O fato de você estar vendo este vídeo é uma prova de que Deus cuida de você. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma vida maravilhosa na presença de Deus.